Oi, gente. Hoje eu quero falar sobre os vários estilos literários da Bíblia e como ler e interpretar cada um deles. Bom, é, cada estilo literário precisa de um jeito de interpretação específico. Isso não só em relação à Bíblia, mas em relação a qualquer livro, qualquer leitura que você faça. E a Bíblia é um livro de muitos estilos literários. Nos últimos vídeos, por exemplo, nós vimos o estilo literário de parábola. A parábola tem um método de interpretação muito próprio. Parábola, ela é uma história com E e não com H, ela não é um relato histórico, ela é uma história contada, imaginada por Jesus, onde ela quer exemplificar, ela quer fazer um paralelo imaginativo a fim de explicar uma outra situação. Em algumas parábolas, cada figura da parábola, cada pessoa, cada elemento da parábola tem um representante simbólico, né, do que ele está falando, e você vai fazendo um paralelo. Ou seja, você procura qual o significado dessa pessoa, dessa figura nessa parábola. Agora, existe um outro estilo literário muito próprio da Bíblia que é relato histórico. E o relato histórico, você não vai procurar em cada elemento da história um simbolismo ou um significado. Esse é um grande erro que os leitores e intérpretes da Bíblia cometem ao ler a Bíblia em relato histórico. Eu vou dar um exemplo. Quando Zaqueu, o publicano, sobe na árvore e Jesus passando olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce da árvore porque hoje eu quero passar a noite na sua casa. Já ouvi vários pregadores ensinando que quando Jesus fala para Zaqueu descer da árvore, essa árvore significa a árvore do orgulho, a árvore da riqueza, a árvore da arrogância. E quando Jesus diz para Zaqueu, Zaqueu desce da árvore, Jesus está convidando Zaqueu à humildade, a descer de um lugar de autoexaltação para um lugar de humilhação. Isso não é verdade. É uma interpretação equivocada. Por quê? Aqui não é uma parábola, é um relato histórico. Aí a gente pergunta, o que essa árvore representa? O que essa árvore significa? A árvore não representa nada, a árvore não significa nada. Por quê? Ou seja, não existe um símbolo representativo por trás dessa árvore, ela não tem um significado oculto, não tem, é um relato histórico. O texto diz porque Zaqueu subiu na árvore. Zaqueu subiu na árvore porque ele era um homem baixo. E Jesus se aproximava envolto por uma multidão e ele queria ver Jesus. O texto diz isso. É um erro a gente querer enxergar um significado por trás do texto que não está óbvio, que ninguém enxergou. Essas seriam as entrelinhas que a gente procura nas linhas que não existem. Não existem entrelinhas num relato histórico, só existem linhas. Portanto, a árvore não significa nada. Zaqueu subiu na árvore porque ele era um homem baixo. Jesus estava envolto por uma multidão, ele queria ficar mais alto para enxergar Jesus. Quando Jesus diz, Zaqueu desce da árvore, o que Jesus está querendo dizer? Está querendo dizer, Zaqueu desce da árvore. Simples assim. Podemos pegar muitos outros textos, por exemplo, um texto muito interessante onde a mulher adúltera chega, ela é trazida por uma multidão e colocam ela diante de Jesus e fazem aquela pergunta para Jesus em relação ao que a lei de Moisés diz, que a mulher que foi pega em ato de adultério tem que ser apedrejada até a morte. Jesus se abaixa e começa a escrever na areia, né? Ele faz isso por duas vezes. Ele se abaixa e escreve na areia e depois se levanta e continua dialogando. Há quem diga, eu já ouvi uma interpretação muito interessante, que Jesus, ao abaixar e escrever na areia, ele estava fazendo uma representação da lei, porque Deus escreveu através de Moisés a lei em duas tábuas de pedra. Jesus estaria fazendo ali menção à lei e escrevendo no chão. Pode ser, é possível. A minha interpretação, eu acho, tá? Também é só um achismo, que Jesus se abaixa e escreve no chão, porque muito provavelmente aquela mulher estava nua, ela foi pega em ato de adultério. Ainda que ela não estivesse nua, ela estava num lugar de vergonha, de vexame.
E eu acho que Jesus abaixou a cabeça em sinal de respeito, para não expor aquela mulher ainda mais à humilhação e a um olhar onde ela poderia interpretar como um olhar de acusação de Jesus. Ele, portanto, se abaixou em sinal de respeito. É uma possibilidade, mas eu não bato o martelo. O que o texto diz? Que Jesus se abaixou. O texto não diz por que ele se abaixou e ficou escrevendo na areia. Eu posso fazer algumas ilações. Qualquer um pode fazer algumas ilações. Mas o foco do texto não é esse, o foco do texto é o diálogo, né? O que Jesus fala para aquela multidão e depois o que Jesus fala para aquela mulher é muito óbvio, muito evidente. E seria um grande erro a gente ficar procurando cabelo em ovo, sabe? Jesus se abaixou. Qual o significado de Jesus ter se abaixado? O que ele teria escrito na areia? Não tenho a menor ideia e não faz a menor importância, porque o texto não diz. Qualquer coisa que eu diga que Jesus escreveu na areia é uma ilação. Portanto, isso deve ser ignorado. Existem outros relatos históricos com acontecimentos muito interessantes, que aí sim, o que Jesus fez tem uma representatividade. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 8, se eu não me engano, quando trazem um mudo de nascença para Jesus. Não. Um cego de nascença. É um cego de nascença. E existe um diálogo ali de Jesus com os discípulos. Os discípulos perguntam quem teria pecado, ele ou os seus pais, para que ele nascesse cego. Afinal de contas, os discípulos tinham essa teologia da justa retribuição. Se alguém tem uma doença, logo é consequência de um pecado. Alguém não pode ter uma doença sem consequência de um pecado. Esse é um equívoco teológico que Jesus quer consertar e corrigir aqui nessa passagem. Só que esse sujeito nasceu cego. Então quem teria pecado? Ele? Não dá, né? Ele nasceu cego. Ele teria que ter pecado na barriga da mãe. Ou seus pais pecaram para que ele nascesse cego, ou seja, ele herdou o pecado dos seus pais, a consequência do pecado dos seus pais? Não, nenhuma coisa nem a outra. Jesus diz, ele nasceu cego para que nele se manifeste a glória de Deus. E aí então Jesus cospe no chão, faz lodo, faz lama, pega essa lama, bisunta nos olhos dele e manda ele lavar. E aí ele lava e vê, e ele volta a ver. Depois disso vai haver uma discussão, né, maravilhosa com os fariseus e os mestres da lei, porque Jesus curou esse homem. Qual é o grande problema doutrinário aqui da época? É que Jesus cura esse homem em dia de sábado. E o que é pior, Jesus cura esse homem cuspindo no chão. Aí sim a gente vai ter que fazer uma coisa que na hermenêutica, ou seja, método de interpretação da Bíblia, tem uma palavra muito estranha chamada exegese. Exegese é uma parte da interpretação onde a gente tem que fazer uma viagem no tempo, a gente tem que ir lá nos dias de Jesus e a gente tem que entender o contexto histórico-cultural religioso. Os fariseus criaram uma regra para o dia de sábado, por exemplo, que é proibido cuspir no chão dia de sábado, porque cuspir no chão molha a terra, molhar a terra é arar, arar a terra é trabalho. Então dia de sábado não podia cuspir no chão. Então você tem uma regra, né, que os fariseus e os mestres da lei criaram, e Jesus está propositalmente violando essa regra. Jesus é não é um rebelde, me fugiu a palavra, enfim, já eu lembro. Se você lembrar a palavra, coloca aqui embaixo nos comentários, né? Ele está violando essa regra porque ele quer mostrar para os fariseus que os fariseus estão equivocados, que aquilo que eles consideram impróprio, Jesus usa para curar. Jesus está violando a regra dos fariseus do sábado, então ele cospe no chão, faz lodo e passa nos olhos do cego. É proposital, é uma denúncia que Jesus está fazendo contra as regrinhas que a religião cria. E aí ele cura esse cego, violando assim o conceito de sábado e violando a regrinha que os fariseus e os mestres da lei inventaram, que não se pode fazer no sábado. Ele está subvertendo
ele está subvertendo os conceitos teológicos e doutrinários da sua época, que são conceitos teológicos e doutrinários opressores. A religião é cheia de regras opressoras e Jesus está violando. Então, aqui cabe a gente perguntar por que será que Jesus cuspiu no chão? E se a gente for nos documentos históricos, a gente vai descobrir um motivo. E aí existe um motivo, Jesus cuspiu no chão, existe um significado. Mas nem em toda figura existe um significado, a gente precisa tomar cuidado com isso. Se você lê o capítulo 8, se eu não me engano é capítulo 8, depois eu vou colocar aqui embaixo nos comentários o texto específico que eu estou falando. Tenho certeza que é o Evangelho de João. É todo um diálogo que os fariseus têm com os pais desse cego, o diálogo que esses fariseus vão ter com o cego, e depois o diálogo que eles vão ter com o próprio Jesus, e o diálogo que Jesus, por fim, vai ter com o próprio cego quando eles se reencontram. Existe um tema aqui, e o tema é essa teologia da prosperidade ou da justa retribuição, onde o conceito é cada um tem o que merece, cada um tem o que merece. Essa é a ideia que está na cabeça dos discípulos quando eles discutem com Jesus: Senhor, quem pecou? Depois, os fariseus vão reproduzir isso, vão dizer para o cego: você é todo nascido em pecado e discute com a gente? Por que você é todo nascido em pecado? Os fariseus dizem. Ora, os fariseus têm o mesmo conceito dos discípulos, gente. O cara nasceu cego, só pode ser pecado, nasceu em pecado. Tá vendo? É o conceito da justa retribuição. Cada um tem o que merece. Se eu estou sofrendo é porque eu pequei. Jesus está eliminando essa ideia, esse conceito teológico, espiritual. Ele está dizendo: isso é falso, falso. E aí, com o cuspe, Jesus está fazendo uma denúncia. Olha, a teologia de vocês é tão ruim, né? O conceito de Deus e de vida e de espiritualidade de vocês é tão equivocado, que aquilo que vocês consideram impróprio e impuro, eu uso para curar. Esse é o recado de Jesus. E é assim que a gente tem que interpretar relato histórico. A leitura de um relato histórico tem que ser literal, diferente da leitura de uma parábola, que tem que ser figurativa. Valeu? Curte aí, comenta, compartilha. O quanto mais você divulgar e espalhar esse vídeo, melhor para mim e para quem vai assistir, espero eu. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.